Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Que Deus maravilhoso, né, meu irmão? Pois diga aí, meu irmão, foi Jesus que curou. Ele salva, Ele é o mesmo. Foi Jesus, meu irmão, foi Jesus. Somente a Ele toda a honra e toda a glória. Que Deus continue abençoando a sua vida, viu, irmã? Irmã Regina, não é isso? Que Deus continue te guiando, te direcionando. Meus irmãos, com muita satisfação, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 21. Eu gostaria que vocês me ajudassem, me acompanhassem enquanto eu leio. Assim diz a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez com um barco para o outro lado, ajuntaram-se a ele muitas pessoas, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e rogando-lhe muito, dizendo: minha filhinha jaz à beira da morte. Rogo-te, venhas e lhe imponhas as mãos, para que ela seja curada, e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam, e o apertavam. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com vários médicos, e gastando tudo quanto tinha, e não havia melhorado. Antes, cada vez se achava pior. Ela, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, comprimida, toda apertada no meio da multidão, e tocou na sua veste. Porque ela dizia e tinha esse conhecimento: se eu somente o tocar nas suas vestes, eu serei curada. Versículo 29. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, imediatamente sabendo que saíra a virtude de si mesmo, voltou-se para o aperto e disse: quem me tocou nas minhas vestes? E disse-lhe aos seus discípulos: tu vês que a multidão te aperta, Senhor, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te curou, te salvou. Vai-te em paz e ser curada deste teu mal. Senhor, que tu possa, Senhor, me usar como um canal para a vida dos teus filhos, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa, nesse momento, Senhor, usar-me, Senhor Jesus, meus lábios, os meus pensamentos, o meu coração, o meu entendimento, Senhor, para poder, Senhor Jesus, abençoar os teus servos, os teus filhos que aqui vieram, Senhor. Que tu possa derramar, Senhor, nesta manhã cura, salvação, transformação, maravilhas, Senhor. Que seja feita a tua vontade, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, é muito interessante essa passagem. Eu creio que os irmãos já ouviram diversas vezes sobre essa história. Meus irmãos certamente já ouviram vários pregadores colocando essa passagem. Mas eu gostaria de trazer essa reflexão novamente, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. E eu não sei para quem o Senhor me pediu para que eu estudasse essa palavra, mas eu sei que Ele quer falar com alguém aqui esta manhã. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de trazer esse versículo 34 aí que fala: e ele lhe disse, filha, a tua fé te curou, vai-te em paz e ser curada deste teu mal. Como é que está aqui que é a King James? E ser curada.
Esse ser curada aí, no original, é uma palavra que a gente chama de sozo, em grego, que ela significa salva. Só que não é somente qualquer palavra salva, é uma palavra que traz libertação, paz e salvação da aflição que está vivendo. Por isso que algumas interpretações colocam curada. Eu apresentei isso no início porque, devido da separação, do estudo que eu vou apresentar para vocês, é muito importante nós sabermos sobre o significado desse termo, dessa palavra usual nesse versículo 34. Porque salvar, manter, são salvo, resgatar, é um termo aonde o Senhor colocou para que pudesse trazer paz na vida daquela mulher. Lembrando, o Senhor voltou para Jerusalém e ali a multidão estava recebendo o Senhor. A multidão o aguardava porque tinha ouvido falar já de tudo que ele estava fazendo naquela circunvizinhança. Então, cabe a nós entendermos que não era somente aquela mulher que estava doente. Não era apenas aquela mulher que estava procurando uma paz. Uma multidão o cercava. Vamos colocar aí no versículo 5 e 25, que diz que certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Essa parte aí, meus irmãos, de 12 anos de sofrimento, 12 anos de fraqueza, 12 anos sofrendo com esse problema de fluxo constante, aonde vocês bem sabem que a mulher, nesse período menstrual, ela fica mais fraca. A sua imunidade também cai, os seus cabelos, a sua unha enfraquece, ou seja, o corpo da mulher entra num processo degradativo. E essa mulher já tinha 12 anos que estava passando por essa circunstância, por esse problema. Mas não é por acaso esse número 12. Não é por acaso. É interessante nós sabermos que antes de aquela mulher que estava enferma com 12 anos encontrar Jesus, Jairo, governante da sinagoga, tinha convocado o Senhor para ir em sua casa com a sua filha de 12 anos, à beira da morte. Então o Senhor aceita esse chamado e vai em direção à casa de Jairo, aonde encontra essa mulher. 12, ela se refere à aliança e autoridade de Deus. Esse 12 nós conseguimos ver nos 12 patriarcas, nas 12 tribos de Israel, nos 12 apóstolos. É interessante que você pode observar que quando Judas Iscariote morreu, que fazia parte dos 12, eles tiveram que levantar o 12º, porque era necessário 12, porque significa a aliança e a autoridade de Deus. Foi também com 12 que João escreveu o Apocalipse, que a nova Jerusalém terá 12 portões, também 12 anjos. Também a árvore da vida terá 12 frutos. Esse número 12, meus irmãos, é um número muito importante na palavra do Senhor. É um simbolismo significando a aliança de Deus. Nada é por acaso. E aquela mulher passava-se 12 anos que ela estava enferma. Imagine a aflição. Imagine o desespero. Só que aquela mulher, ela tinha uma convicção, uma fé que o Messias viria. Com 12 anos também, Abraão levou Isaac para poder sacrificar, que a partir daquele momento Abraão faria uma aliança com Deus. Aquela mulher, meus irmãos, já sofria. Aquela mulher era isolada. Aquela mulher era rejeitada socialmente, porque lá em Levítico 15 fala que quando alguma pessoa tinha esse tipo de enfermidade, ela deveria ser separada, rejeitada, isolada. A lei obrigava a isso.
A lei distanciava ela da promessa. A lei exigia que ela se afastasse do meio da sociedade. Para muitos poderiam observar que ela não era mais filha, pois ela era excluída. Então, além de ela estar sofrendo dessa mazela, desse mal físico, ela ainda era rejeitada no meio dos seus irmãos. Difícil, né, meus irmãos? Porque a lei, ela exigia pureza, ela exigia limpeza, ela exigia sanidade. Você deveria estar sã. Aleluia. Mas quando ela toca nas vestes de Jesus, é interessante que Jesus fala o quê? Volta e fala o quê para ela? Filha, eu estou te reintegrando à sociedade, porque agora você é curada. Eu estou te recolocando na minha casa, porque agora você é limpa. Eu estou agora te trazendo e te dando oportunidade de ser salva, porque agora você é curada. Então, por isso que é muito importante nós termos esse entendimento dessa palavra sozo aí no versículo 36. Porque aqui nós temos que observar que não é mais interessante a cura. O mais interessante aí é a salvação, é a paz, é aquilo que foi tirado dela e aquilo que foi proporcionado na vida dela. Porque quando ela recebeu a salvação, ao tocar na veste de Jesus, ela foi salva. Salva da vida que ela estava vivendo. Salva da prisão que ela vivia. Salva da indiferença que ela tinha no meio social. Salva da rejeição familiar, da aliança que ela tinha com seu pai Abraão. Ela foi salva e, consequentemente, curada. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Grande e poderoso és o Senhor. Agora, meus irmãos, Marcos capítulo 5, versículo 27, ela nos apresenta o seguinte, que aquela mulher, ao ouvir falar de Jesus, veio por detrás, toda espremida. A palavra aqui usa o termo comprimida, e tocou as suas vestes. Mas é interessante nós analisarmos também Mateus, e é interessante também nós analisarmos o Evangelho de Lucas, lá em 8:44, que eles são mais minuciosos, eles são mais detalhistas, porque aqui Marcos ele fala que eu tão somente tocar nas vestes, mas lá em Lucas fala que veio por detrás, comprimido e tocou. Lucas 8, cadê? Imediatamente estancou e tocou na orla da sua veste, ou seja, um detalhe a mais além das vestimentas, imediatamente estancou. Só a partir daquele momento, não somente da fé em encontrar Jesus, mas a partir do momento da fé em tocar num determinado ponto das vestes do Senhor, eu serei curada. E, irmão Augusto, isso vem da cultura judaica? Não. Isso é bíblico, isso não é costume local, isso não era uma regra deles, isso não era porque ela tinha essa fé de apenas tocar na orelha, tocar no ombro, tocar nos pés, não. O que é que ela diz aí? Se eu apenas tocar na orla de suas vestes. Essa vestimenta aí, meus irmãos, eu acho que vocês já chegaram a ver. É um talit, é um manto. É um pano que os judeus usam. Todo judeu, homem, era culturalmente obrigado a usar esse manto. Que lá na cultura deles eles chamam talit. E nesse talit, na ponta desse manto, tem 5 cordões. 5 cordões pendurados, azuis. Nós conseguimos encontrar isso lá em Números 15. E esses cordões pendurados, meus irmãos, eles significam que era para lembrar o mandamento e da fidelidade de Deus através da sua palavra.
E por que azul, irmão Augusto? Porque azul significa o céu. Então deveria ter obediência àquele que está acima do céu, aquele que criou tudo. Então todas as vezes que eu olhasse para o azul, eu me lembraria do céu e me lembraria daquele que criou o céu. E todas as vezes que eu olhasse para aquele, o nome desses 5 cordões é Tzitz. Falei, Tzitz. Foram batizados em línguas estranhas. O nome disso era Tzitz, meus irmãos. E onde nós encontramos isso, irmão Augusto? Lá em Números, capítulo 15. É uma ordenança do Senhor que os judeus deveriam usar esse manto com essas 5 cordas, referendando a promessa, o mandamento, a fidelidade e a aliança com Deus. E deveria que ser azul, porque eu teria que ter daquilo, não somente um símbolo qualquer, mas uma lembrança daquele quem o criou, e daquele a quem prometeu, e daquele quem virá para nos salvar e nos redimir de nossa escravidão. Certo, irmão Augusto? Beleza. Mas o que é que tem a ver com a mulher em tocar nisso? Porque, apresentando isso, meus irmãos, então, aonde aquela mulher quisesse tocar nas orlas de um judeu, seria curada. Porque não era qualquer judeu que poderia curar através do tzitz, das cordas. Se você for analisar as escrituras, se você for abrir a sua palavra lá em Malaquias capítulo 2, versículo 2, capítulo 4, versículo 2, por favor. Mas para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá com cura. O sol da justiça nascerá com cura. Nas suas asas e saireis e crescereis como os novilhos da estrebaria. Para que nós possamos entender o conhecimento daquela mulher do fluxo de sangue, necessitamos entender culturalmente e a palavra no original. Porque todos os judeus que esperavam a volta do Messias tinham entendimento que saía uma promessa lá em Malaquias da vinda do Messias, o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Mas aqui está falando, irmão Augusto, que nascerá com cura nas suas asas. Isso. Porque se você for analisar essa passagem lá em Malaquias capítulo 2, essa palavra aí, asas, é canaf. Lá está escrito canaf no hebraico. E é interessante que essa palavra canaf, ela também tem um significado de orla, de vestimenta. Que ela pode ser usada tanto para asa, quanto para orla, quanto para vestimenta, quanto as pontas de suas vestimentas. Então todo o judeu tinha esse entendimento, que quando o Messias viesse, ao tocar nas suas vestimentas, poderíamos ser curados. Aleluia. Aquela mulher, meu irmão, ela não tinha somente uma fé. Ela tinha entendimento da palavra do Senhor, pela promessa que já tinha sido entregue na vida dela. Não é interessante que a palavra do Senhor fala que ela sofreu por 12 anos. A irmã que deu testemunho agora aqui, imagina, 12 anos. Você padecendo de uma enfermidade, cadê Deus? Muitos dizem, mas aquela mulher não. Aquela mulher passou por toda aquela situação, mas com uma esperança de tudo aquilo que ela tinha ouvido da parte do Senhor. Aquela multidão que cercava Jesus, estavam ali por um motivo. Eles buscavam, cercavam, tocavam Jesus por aquilo que ele poderia dar. Aquela mulher, ela foi ao encontro de Jesus, não por aquilo que ele poderia dar, por aquilo que ele era. Ela ouviu falar de Jesus.
Ela ouviu os boatos que ele tinha feito na redondeza. Ela analisou todos os milagres, as maravilhas, a palavra dele, a voz dele, tudo aquilo que ele apresentava. E ela foi nessa certeza: se eu apenas tocar na orla das suas vestimentas, eu serei curado. Porque eu sei que homem nenhum pode fazer aquilo que ele faz. Porque eu tenho esse entendimento, por tudo aquilo que eu tenho ouvido, homem nenhum consegue fazer se não for o Messias. Então, nesse momento, o que mais eu almejo é ver a face do meu Senhor. O que eu mais necessito não é dar um basta nisso que eu estou passando, mas é sim a esperança daquilo que me foi prometido. O que eu mais almejo é poder tocar, é poder admirar, é poder sentir a face do meu Senhor. Então eu vou ao encontro nele, porque se apenas eu tocar na orla do seu manto, eu serei salva. Porque essa foi a promessa que o Senhor fez para você, meu irmão. Essa é a promessa que o Senhor fez para a vida dos teus familiares. Aquela mulher, meu irmão, no momento que ela vai ao encontro do Senhor, ela toca em seus mantos, ela estava reivindicando pela promessa de cura, de lá em Malaquias capítulo 2, que isso não é uma fé com entendimento, meu irmão. Isso é uma fé com entendimento, perdão. Ela estava reivindicando aquilo que em Malaquias estava falando, que o Senhor viria e nas suas asas, ao tocarmos, seríamos curados, seríamos salvos, seríamos redimidos, porque Ele é santo, Ele é o nosso Redentor, Ele vem trazer cura, Ele vem trazer transformação, Ele vem trazer salvação, Ele vem trazer renovo, Ele vem trazer vida nova, Ele vai nos reintegrar como filhos ao Pai. Um versículo que eu mais me apeguei quando eu aceitei a Jesus foi João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. O Espírito Santo me deu aquele versículo como base, como pilar da minha fé. E eu me agarrei naquilo com toda a força que eu tinha, sem entendimento nenhum, sem conhecimento de causa, sem estrutura nenhuma, mas com a convicção que o Espírito Santo queria me direcionar para um caminho que eu não tinha um entendimento. Meu irmão, eu busquei tanto essa verdade, de todas as formas. Eu sofria em busca dessa verdade. Por não conhecer a verdade, eu sofria, doía, adoecia, me distanciava. Então, a partir do momento que o Senhor me mostrou aquele versículo, eu me agarrei nele com tudo que eu tinha. E foi aonde eu consegui ser salvo. Essa é a chave, meus irmãos. Essa é a chave. É aonde você precisa segurar. Por que você está vindo na igreja? O que é que te motiva a ir na presença de Jesus? O que é que te faz dobrar os teus joelhos para poder orar para o Senhor? Analise o homem a si mesmo. Será que eu, Augusto, estou me colocando como aquela multidão? Será eu, Augusto, estou me colocando como aquela mulher, mediante a dores, mediante doença, mediante a solidão, mas seguro numa promessa que Ele virá? Ele prometeu salvar o teu filho. Ele prometeu
transformar toda a tua família. Se apega nisso. Se apega nisso, meu irmão. Você precisa se apegar em muito mais do que uma cura, muito mais do que um bem material, muito mais do que uma circunstância. Você precisa se apegar à palavra. Aquelas cordas significavam os mandamentos. Era uma simbolização para que todos pudessem ver que eu ando com os mandamentos. Eu ando nos mandamentos. Eles andavam com aquilo para que todos pudessem ver que eu não ando apenas em qualquer mandamento, no mandamento de um coach, no mandamento de uma doutrina, no mandamento de uma religião, no mandamento moderno de uma geração, não. No mandamento daquele que criou o céu e a terra, porque é azul. Então não é qualquer palavra, qualquer mandamento. É a palavra dele, é o mandamento dele. Aonde você tem se agarrado? Qual é a esperança que você tem segurado? Aquela mulher sabia exatamente o que estava fazendo. Por isso que quando ela toca em Jesus, Jesus diz: alguém me tocou. É interessante que Pedro volta, porque Jesus parou, Pedro também parou e voltou. Senhor, todo mundo está te tocando, Senhor. Mas não é qualquer toque. Não é porque a irmã Cássia está louvando aqui, não é porque você está cantando que eu vou receber. Não é porque você se levantou de manhã cedo e veio para o culto, não significa que eu vou receber a tua oração e a tua adoração. É aqui, ó. É naquilo que você tem se segurado. Não é somente naquilo que você tem falado, mas é naquilo que você tem vivido. E não é somente naquilo que você tem vivido, é naquilo que você tem decidido para si, para glorificar o nome do Senhor na tua vida. Porque assim como as pessoas estão te vendo, os teus filhos estão te observando e te copiando, o Senhor te sonda, o Senhor te acompanha, o Senhor, Ele é onipresente e onisciente. Foi a aula do irmão Eduardo hoje. Meus irmãos, o Senhor Jesus falou: alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude, poder. Ele vira para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Filha, aquele em quem você tem crido, sou eu. Filha, aquele por quem você tem esperado, sou eu. Filha, aquele a quem você tem entrado no teu quarto, dobrado os teus joelhos, chorado, suplicado, apresentado, tem se humilhado. Eu estou lá porque eu sou o Senhor da tua vida. Eu sou aquele a quem te prometeram. Eu sou o teu redentor, a cura, o teu caminho. Eu sou a palavra, o verbo. Eu sou o mandamento para a tua vida. Eu sou aquele que pode ouvir as tuas orações e responder às tuas angústias. Filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te traz a paz. Filha, a tua fé te trouxe a cura. Filha, a tua fé em mim trouxe mudança a partir desse momento para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele nem disse curou, ele disse salvou, porque ela reconheceu ele como Messias. A mulher do fluxo de sangue não tocou apenas nas vestes de Jesus, ela tocou a promessa que ele carregava. Promessa de Malaquias. Amém. Essa foi a palavra desta manhã.
Fiquemos de pé. Aleluia. Eu gostaria de pedir que você curvasse a tua cabeça. Oh, aleluia. É impressionante como a glória do Senhor habita neste lugar. Por isso que aqui foi dito esta manhã, meu irmão, não é porque você veio aqui esta manhã que você está sentindo essa graça, essa presença do Espírito Santo de uma forma tremenda. É porque você tem essa convicção que Jesus é o Senhor para a tua vida, e se apenas eu tocar nas vestimentas dele, porque ele tem a promessa para a minha vida. Ele tem a palavra para dar um fim nessas angústias que eu estou passando há tantos anos. Aquela mulher tinha passado 12 anos, o seu tempo eu não sei, o seu tempo é do Senhor. Eu não sei as tuas dores, porque as tuas dores, quem sonda é o Senhor. Aquela mulher sofreu sozinha, rejeitada pelos seus familiares, rejeitada pelas pessoas a quem mais ela amava. A única esperança que ela se apegou foi a promessa lá de Malaquias. Que eu sei que tudo isso que eu estou vivendo e passando, no momento que eu exercitar a minha fé, eu serei curada. Exerça a tua fé, meu irmão, nesse momento. Coloque a tua mão sobre o problema que te aflige. Se for interno, coloca no teu corpo. Se for externo, coloca a tua mão para o alto e direciona. Porque a mesma esperança na palavra que aquela mulher teve, tu também tem, meu irmão. E o mesmo Senhor que estava na presença daquela mulher está aqui esta manhã também. E o mesmo Espírito que direcionou e usou Jesus está na tua vida agora. Ele está ouvindo a tua oração, meu irmão. Ele é o Senhor. Aquela mulher passou 12 anos, mas ela não teve o entendimento, porque a lei afastava ela do Senhor. Mas ela teve a convicção no Messias, que o Messias viria, e ele seria o nosso Redentor. Ele poderia nos redimir, nos trazer de volta para a presença do Pai. Então a lei que separa, Jesus traz de volta, porque ele limpa os nossos pecados. Ele limpa as nossas enfermidades. Ele perdoa os nossos pecados. E aquela mulher foi perdoada, porque ela creu na palavra. Ela creu na promessa. Enquanto a irmã Cássia louva, você adora. Enquanto a irmã Cássia adora, você ora. Enquanto todos nós levantamos voz de súplicas, adoração, o Espírito Santo vai passear em nosso meio. Muitos não terão entendimento, mas poucos conseguirão tocar nas orlas de Jesus. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei em minha vida.
minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Só você pode mudar minha história. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Levante as tuas mãos. Meu Senhor, obrigado pela sua manhã gloriosa, Senhor. Obrigado pela tua presença, pelo teu direcionamento, pela tua graça derramada nas nossas vidas, Senhor. Cura, Senhor, vidas esta manhã, meu Deus. Que teu Espírito Santo, que passeou em nosso meio, possa trazer, Senhor, paz para a nossa vida, paz para dentro de nossos lares, paz para a nossa família, Senhor. E que possamos voltar aqui próxima semana e testemunhar, meu Deus, o cumprimento dessa promessa. Que todos possam ver, Senhor Jesus, o Senhor na minha casa, o Senhor na vida dos meus filhos, o Senhor referendado na minha vida. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença em nosso meio, Pai. Obrigado por nos fortalecer, Senhor, mediante a dores e situações adversas que nós passamos todos os dias. Obrigado por segurar em nossas mãos, Senhor Jesus, e andar conosco, meu Pai, porque Tu és a nossa esperança da vida. Tu és o nosso socorro presente na hora da angústia. Tu és a fortaleza, meu Pai, onde nós nos refugiamos, onde nós adoramos estar na presença, onde nós queremos nos esconder, meu Pai, como um pintinho se esconde debaixo de suas mãos. Oh, Espírito Santo, obrigado, Senhor Jesus. Abençoe a vida dos teus filhos, Pai. Enche, enche os vasos, enche os vasos, meu Pai. A tua unção, meu Pai, a tua graça é suficiente, meu Pai. É da tua graça que nós almejamos, é da tua graça que nós queremos, é a tua graça, Senhor, é suficiente. Oh, meu Deus, eis-nos aqui com as mãos abertas. Tu és o óleo, Tu és o azeite, Espírito Santo. Nos leve para os nossos lares, meu Pai, debaixo da tua proteção, acompanhado, Senhor Jesus, com os teus anjos. Que nós tenhamos uma semana, Senhor, na tua paz, na tua graça, na tua presença, Senhor. Abençoe o nosso trabalho,
Abençoe os nossos lábios, abençoe os nossos pensamentos, abençoe a nossa saúde, abençoe as nossas decisões dessa semana, abençoe os nossos filhos, abençoe, Senhor, abençoe-nos. Nos usa, Senhor, como instrumento lá fora. Nos usa, Senhor. Queremos fazer o teu id. Queremos ser como uma flecha, Senhor, lançada. Queremos ser, Senhor Jesus, o teu instrumento para essa geração. Independentemente da situação que estejamos vivendo, Senhor, nos dê da tua graça, pois queremos ser usados pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Abençoe a vida do pastor Laércio, que está enfermo em sua residência, Senhor. Abençoe toda a sua família, meu Pai, a sua esposa, os seus filhos, o seu neto. Abençoe, Senhor Jesus, a cada, Senhor, membro desta igreja. Abençoe teu corpo. Abençoe tua casa. No nome santo de Jesus Cristo, e todos aqueles que creem, dê um brado de aplauso.